E aí, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar sobre o surgimento da sociologia. Então, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre os acontecimentos e fatos históricos que envolvem, né, o surgimento e a possibilidade de consolidação da ciência e da sociedade, né, que nós chamamos de sociologia, beleza? Então vamos lá, galera. Para entender então o surgimento da sociologia, a gente precisa voltar em alguns acontecimentos históricos, né, que precedem então o surgimento da sociologia, né? Entre eles, a própria, vamos dizer assim, o próprio surgimento do modo de produção capitalista, né, do sistema capitalista, e com isso uma série de acontecimentos políticos, sociais e econômicos que ocorrem desde o século XVI, certo? O primeiro deles é a Revolução Inglesa, né, que ocorre durante o século XVII e que faz com que surja uma nova classe social, né, que consolide a hegemonia, ao menos na Inglaterra, de uma nova classe social, que é a chamada de burguesia, certo? Entre o século XVII e o século XIX ocorrem, né, uma série de acontecimentos, além da Revolução Inglesa. Então nós temos, por exemplo, a Revolução Francesa, que também acontece nesse período, né, entre 1789 e 1799, né? A Revolução Francesa ela é caracterizada, né, aí de fato pela hegemonia da classe burguesa, né, pelo domínio e pelo fim do antigo regime, né, do chamado então de antigo regime, né? É a dissolução, né, mais verídica, assim, né, vamos dizer, né, dentro dessas condições, que a gente pode observar o fim de uma monarquia absolutista, né, o fim de um mundo antigo e o surgimento do mundo moderno, né, que explica em grande medida essa questão do surgimento do mundo moderno. É a hegemonia dessa classe burguesa, né, que era a classe que até então detinha um grande poder econômico, mas não detinha de fato um poder político nas suas mãos, né? Porque a grande classe hegemônica nesse momento, a classe que detinha o poder político nas suas mãos, ainda era em grande medida a nobreza, né? Então a Revolução Francesa ela quebra o antigo regime, ela mostra esse surgimento dessa sociedade moderna que é caracterizada já por uma sociedade capitalista, né? Uma sociedade baseada no livre comércio, né? Na livre iniciativa, né, na hegemonia da classe burguesa e no predomínio do trabalho assalariado, tá? Então, essa sociedade ela é caracterizada dessa forma, né? Então, esses grandes acontecimentos que vêm lá desde o século XVI, como o surgimento e posterior consolidação do modo de produção capitalista, né? Que vem com o surgimento da classe burguesa, que posteriormente vai se tornar hegemônica. Também temos nesse interregno de tempo aí, né, entre esses séculos, é, onde ocorreu também o iluminismo, né? Então há um predomínio do pensamento científico, né? Já uma diminuição da influência da religião sobre a sociedade e já o avanço do predomínio do conhecimento científico. Então tudo isso constitui esse conjunto de acontecimentos o surgimento de uma nova sociedade, né? De um mundo moderno, né? E é portanto nessa condição de surgimento de mundo moderno que surge a sociologia, né? Para explicar esses fenômenos que vão surgir com esse mundo moderno, né? Como, por exemplo, o avanço do perímetro urbano das cidades, né? A diminuição, o êxodo rural, né? As pessoas passam a viver nas cidades, em grande medida nas cidades. Nas cidades, as relações que vão se estabelecer são diferentes daquelas que vigoravam no campo. Há uma transformação social muito latente e muito rápida, né? As coisas passam a mudar de forma muito mais rápida. Então, para explicar esses fenômenos, para explicar esse mundo moderno, né, com características diferentes, enfim, é que surge a sociologia, né? A sociologia ela surge já no século XIX, né, influenciada principalmente no primeiro momento pelo pensamento positivista do Augusto Comte, e ela vai, de qualquer maneira, ela vai buscar explicar esses fenômenos, né? Explicar esse mundo moderno que surgiu que precisava de uma nova ciência para ser explicado, né? Tinha um conjunto de fenômenos que até então não tinham sido vistos, né? E que passava a construir então uma sociedade, um mundo moderno, certo? Essa foi a nossa aula sobre o surgimento da sociologia. Espero ter contribuído, né? E um grande abraço. Até a próxima.